Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A partir de hoje nós veremos sobre as 7 marcas da verdadeira fé. Isso para evitar que tenhamos fé na fé. Tem muito ensino por aí que é mais pensamento positivo do que fé. As pessoas ensinam a ter fé na fé. O importante é ter fé. Não importa em quem. Parece que a fé tem até condição de tornar um não Deus em Deus. Ou seja, se eu disse que tenho fé, e essa fé é uma certeza no meu coração, mesmo que eu diga essa cadeira, você é meu Deus, ela se torna Deus, porque é fé. Fé na fé. Isso chega a ponto, como eu já falei, de ser pensamento positivo. A pessoa diz, creia. Outros até chegam a dizer, creia e tenha cuidado, as palavras têm poder. Poder, quem tem é Deus. E a fé é um dom de Deus. Então a primeira marca das 7 marcas da verdadeira fé, que iremos ver, encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja bem, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que nos preocupar com essa questão da verdadeira fé, porque fé agrada a Deus. Sem ela, é impossível agradar a Deus, mas não é todo tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que nasce como dom de Deus. E essa fé, a primeira marca que veremos, ela é marcantemente convicção. A fé é marcantemente convicção. O contrário da fé não é incredulidade. O contrário da fé é dúvida. Sempre a gente gosta de dizer, né? Você é um incrédulo, você não tem fé, não. O contrário da fé é dúvida. A pessoa não é incrédulo, ele é duvidoso. Ele acredita que Deus existe, ele acredita um bocado de coisa. A questão é que ele duvida de Deus. Por isso que o contrário da fé é dúvida. E Tiago diz que não espere esse homem que duvida que vai receber coisa alguma de Deus. Que não vai. A fé marcantemente é convicção. É convicção que produz esperança. Por quê? Porque tem tantas convicções que produzem desesperança, tanta convicção que produz afastamento da igreja, da adoração. Os ateus não estão convictos de seu ateísmo. Fé é convicção que produz esperança. Como diz o texto bíblico. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção. E convicção que produz esperança. Coisas que se esperam. O que você espera de Deus? Não espera nada. Então, não é fé. Porque a fé é essa convicção que diz, eu espero, eu acredito. E o coração começa a se sentir altamente carregado de esperança, altamente impulsionado pela esperança. Isso é fé. Essa fé que marcantemente é convicção, produz esperança. É certeza de coisas que se esperam. Quem acredita está esperando. Quem tem fé está esperando em Deus. Se o contrário da fé é dúvida, o sinônimo de fé é esperança. Onde a fé entra, a esperança chegou. Eu estou convicto. E essa minha convicção produz esperança. Esperança em Deus. O problema chegou, a tentação bateu a porta, a provação mapeou a vida, mas o crente espera. É Jó, totalmente chagado, a família
se perdeu no infortúnio, os bens já não existem mais, a mulher praguejando de lado, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O que é isso? Fé é convicção, que produz esperança no coração, mesmo contra toda a esperança. Num ambiente que já não produz esperança, num ambiente que não chama a esperança, num ambiente que as pessoas já não esperam, mas ele tem fé. E por isso, o coração produz esperança. Porque o contrário da fé é dúvida. Será mesmo? Será mesmo que algo de bom vai acontecer aqui? Será mesmo que eu ainda verei o Salvador na carne, como diz Jó? Será que não é esse o meu fim? A dúvida começa a minar o espaço da fé. Mas Jó não. Porque a fé de Jó é marcantemente convicção. E esta fé, marcantemente convicção, dá resposta à dúvida. Aí ele diz para a mulher, ora, você fala com uma louca. Vim sem nada tornarei ao pó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Marcantemente, fé é convicção que produz esperança. Até o último segundo, no último suspiro, nós estamos ainda afirmando que, se Deus quiser, porque Ele pode, fará. A esperança nunca se limita, porque a esperança nasce da fonte da convicção, que é fé. Como está? E aí? Eu espero em Deus. Ainda? Sim, pois ainda o louvarei ao meu Deus e Senhor meu. O salmista, ele trabalha muito essa questão, quando ele diz, por que está batida dentro de mim a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Esta fé marcantemente convicção produz esperança. Também essa fé que é convicção, ela é convicção que espera coisas reais. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou você está esperando coisa irreal? Você está esperando algum mito? É alguma ilusão? Você colocou no coração só ilusão? A fé que marcantemente é convicção que espera coisas reais. Deus não está enganando você, trapaceando com você. Ninguém tem feito uma lavagem cerebral de forma que agora você está iludido e está esperando coisas impossíveis, irreais, que nunca vai chegar, porque não existe. Só na tua cabeça ou no teu coração. Não. A fé que é marcantemente convicção, é convicção que espera coisas reais. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E só esperam ilusão quem não tem convicção. Ou quem está enganando a si mesmo. E está ainda se deixando enganar a si mesmo. Porque a palavra de Deus é real, trata da realidade, Deus é real, e as suas promessas são reais. Tudo que Deus prometeu, não somente porque Ele pode fazer, mas faz porque é real. Você não vai encontrar nenhuma ilusão naquilo que Deus faz. E o crente não pede a Deus nenhuma ilusão. Mas tudo que ele pede está dentro, não só da possibilidade da vontade de Deus, mas ele pede o bem para a sua vida. Bem que redonde em louvor a Deus e bênção para nós. Eu espero, e essa minha convicção está fundamentada em coisas reais, nenhuma ilusão. Alguém pode tentar convencer que é ilusão, mas por que você espera ainda? Eu já falei aqui de uma senhora que eu
visitei, já em casa, câncer, estado terminal, visitei, 40 minutos depois ela faleceu, mas naquela visita ela disse: Reverendo Lucas, eu sei que se Deus quiser, Ele pode me curar. Eu não perco a esperança. Aí você diz: como pode ser isso? Sabe por quê? Porque a fé é convicção que espera coisas reais. E é uma realidade esperar em Deus e no seu poder de que Ele pode nos curar de qualquer mal, se Ele assim quiser. Nós não estamos lidando com um irreal ou ilusão. Alguém poderia dizer: mas ela está se iludindo, já está diagnosticado, já está no fim. Se Deus quiser, porque isso é uma coisa real que se espera. Mesmo no último segundo, Deus pode, se Ele quiser. Por isso a esperança crente não dorme, não vacila, não cochila e nem desiste, porque conhece Deus. É Jó chagado nas cinzas dizendo: meu Redentor vive, Ele se levantará e nessa carne ainda verei Ele. Mas Jó amaldiçoa Deus e morre. Como louco você está falando, não como crente, porque o crente marcantemente ele é convicção em Deus. Também essa fé convicção é convicção que estabelece que os fatos que não se veem é confirmado com experiência do real. A convicção de fatos que não se veem. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. É convicção que se estabelece através de fatos que não se veem com experiência do real. Ora, se é fato, é real. Mas são fatos que eu não vejo. Eu sei que é um fato. Deus me ama. Mas eu não estou vendo Ele me amando. E aí? Só que a minha experiência com o real, com um fato real, com a realidade, é que eu não preciso ver. Eu preciso crer no amor de Deus. Porque é um fato. E se eu não creio neste amor, ai de mim. Porque eu não estou usufruindo de uma realidade, de um fato. O amor de Deus. Que é real, que é presente e que é um fato. Marcantemente, a fé se estabelece nos fatos que olhos não veem, mas a fé percebe nitidamente, porque é promessa de Deus, é realidade de Deus, é a palavra de Deus. Não estou vendo, mas aconteceu. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma doença incurável, e numa oração ela disse que sentiu como um fogo dentro dela e uma dor insuportável. E passou. Depois, ela disse: eu sei que eu fui curada ali. E então foi fazer os exames. Veja bem, fatos que não se vê. Não tinha nada comprovando. Nada. Tinha diagnóstico? Não. Mas o coração já tinha dito. Ali aconteceu. Foi um fato para ela que Deus a curou. Foi para o diagnóstico, foi para os exames. E aí o médico diz: olha, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que talvez houve erros nos exames passados. Ela disse: mas como? A bateria de exame que se repetiu e repetiu. Ah, então foi a medicação que fez efeito. Mas não, doutor. Ou a medicação foi suspendida porque não tinha mais jeito. Fatos que não se veem. Você ora e diz: Deus, coloca os seus anjos ao redor da minha casa. Porque como diz a tua palavra, eles acampam ao redor dos que te amam. E você vai dormir bem e se sentindo protegido. Por quê? Fatos que não se veem. Fé é justamente
essa convicção que se estabelece através de fatos que não se veem, mas que se torna experiência para o crente. Ele está acostumado a viver de coisas que não se veem, mas como se estivesse vendo. É como Abraão, que andou na terra da promessa sem ver, mas vendo, pela fé. Cada passo que dava era uma conquista de Abraão na terra da promessa. Cada passo era Abraão mapeando a terra que seria do povo de Deus. Não via, mas era um fato que ali Abraão tomava posse da terra da promessa para os seus filhos, que seriam como estrelas do céu. A fé, marcantemente, é convicção. Fé é marcantemente certeza e convicção das promessas de Deus sobre nossa vida. Para isso, é necessário uma coisa. Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Lembre-se, a Bíblia talvez contenha mais de 1000 promessas. Alguém já disse que pode se calcular 5.000 promessas na Bíblia. Lembre-se, na Bíblia, muitas dessas promessas foram para reis, para os apóstolos, para a igreja em geral. Agora, especificamente para você, quais são as promessas de Deus? Você tem discernimento? Vou dar um exemplo. Outro dia, alguém chegou para mim: pastor, reverendo Lucas, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que creia e será salvo tu e tua casa. Aí a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, me mostrou. E eu criei, eu sou crente, mas não está acontecendo nada lá em casa. Já está com 5 anos que eu sou crente, oro pelo meu esposo, pelos meus filhos. Deus tem prometido que era, se eu cresce, seria salvo eu e a minha casa, e é bíblico que está aqui, e nada está acontecendo. Aí eu disse: irmã, entenda, essa promessa foi para o centurião, que pode ser também para você, e pode não ser, porque as promessas não é por vontade nossa, mas por vontade de Deus. Então, lembre-se, no seu coração, essa promessa do centurião, Deus também tem falado que é para você, ou você quer muito que a sua família seja salva. Então existem duas diferenças. E não significa que uma exclua a outra. Você pode ter essa promessa de Deus, como também você pode ter um grande interesse em ver a sua família salva, e você vai orar e vai buscar evangelizar e dar testemunho, e isso pode impactar a vida deles e eles serem salvos mesmo não tendo a promessa. Isso é muito importante saber. Por quê? A fé marcantemente, que é convicção e esperança, é nas promessas de Deus. Mas nós temos que saber quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Que não são as 5.000 promessas que se pode encontrar na Bíblia. Talvez seja 10 ou 20. Talvez seja somente uma. Mas essa promessa fará toda a diferença na tua vida. Outra coisa, sobre promessa. Não significa que não havendo uma promessa, Deus também não vai agir para o seu bem nessa área. Não é isso. As promessas de Deus significam o alinhamento da sua vida na vontade de Deus, para que você cumpra um projeto de Deus na sua própria existência. Para isso, existem as promessas de Deus. É um plano maior, mais objetivo. É você se alinhando à vontade de Deus para ser instrumento nessa vida, com a sua vida. Por isso é importante descobrir as promessas de Deus. A fé é marcantemente a convicção da realização das promessas de Deus na nossa vida. Por isso é necessário conhecer as promessas de Deus. O bom de conhecer as promessas de Deus, Deus prometendo. Por isso é muito importante. Tem coisas que você pode pedir a Deus,
e ele dizer não. Mas aquilo que Deus prometeu, aquilo que é promessa, se cumprirá na sua vida. Porque a questão não é porque você pediu, é porque esse é o projeto, é o plano de Deus para a sua vida. Você pode atrapalhar, você pode frear um pouco a velocidade da realização dessa promessa na sua vida, mas ela se cumprirá, porque é de Deus. A realização é de Deus. É o projeto maior de Deus. E diz a palavra que nós temos o sim nas promessas de Deus. Sempre é sim e sim em relação às promessas de Deus. Ou seja, se eu peço dentro das promessas de Deus, é sempre sim, porque Deus vai realizar suas promessas na nossa vida. Nunca será não. Então, um dos testes para saber se algo é a promessa de Deus para a nossa vida é simples. Se você pede e recebe um não de Deus, é porque não é promessa. Ore a Deus para que Ele torne conhecidas todas as suas promessas para a sua vida. Agarre essas promessas com fé, com convicção, certo de que você será a realização de Deus nessa vida. Porque para isso você foi chamado, para ser a realização das promessas de Deus para a sua vida. E é em você que Deus vai realizar cada promessa. Coloque no seu coração essa convicção. Deus tem promessas para a minha vida. Algumas eu até desconheço, mas sei que Ele cumprirá todas as promessas para a minha vida. E essas promessas redondará em quê? Em bem. Porque todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Todas as coisas. A primeira marca da fé é convicção. Se a dúvida chegou, a fé deixou a sua primeira marca, convicção. Vamos orar. Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade. Leva-nos, Senhor Deus, a ter convicção. Longe de nós toda dúvida. Revela-nos, Senhor Deus, as tuas promessas. E nós fincaremos a nossa sustentação nessas promessas. E viveremos coisas e fatos que os olhos não veem, mas teremos por certo que existem, que são reais, porque o Senhor pode e quer, porque são coisas de Deus.